Bom, vamos lá. Aqui eu separei alguns desenhos de topografia para você poder ter esse seu primeiro contato, né, com uma topografia. O que é uma topografia? Assusta um pouquinho. Para quem não está acostumado, esse é um assunto que pode assustar um pouquinho você. Mas é bem tranquilo. O importante é a gente começar a ter esse contato, começar a mexer com isso, né? No material de apoio de vocês, a gente vai colocar alguns arquivos. Deixa eu só ajustar uma coisa aqui na tela. A gente vai colocar alguns arquivos para você poder começar a mexer, começar a ter esse primeiro contato, né? Então vamos lá. Esse aqui seria um desenho de levantamento topográfico. Olha que interessante, né? Ele tem várias informações aqui que eu preciso explicar para você. Primeira coisa, eu vou dar um zoom. Tá vendo que nós temos diversos pontinhos aqui, ó, com alguns valores escritos? Isso aqui são os pontos de cota. Lembra quando eu disse a vocês que o pessoal, para poder fazer a topografia, ele tem que ir até o campo com o equipamento dele, fazer a leitura e determinar essa posição e essas cotas? São esses pontos que ele vai inserir no desenho dele, tá vendo? Então esse ponto, ó, 718,54, significa que essa é a altura deste ponto. Se eu vou para outro ponto, 712,92, ou seja, nós temos um desnível, né? Um ponto está mais alto do que o outro. Então esses são alguns elementos que a gente vê num desenho de levantamento topográfico. Por exemplo, outra informação, essa linha azul aqui, ó, é o alinhamento da nossa rua. Se a gente olhar de longe, ó, nós temos todo o caminhamento da nossa via. Lembra sempre lá do nosso Google Maps, do nosso Waze, né? Estamos olhando de cima, estamos vendo o caminhamento da nossa via, tá vendo? Essa linha traço X aqui, ó, traço X é uma cerca. Então é o limite da sua área. Então todas as informações da sua área devem estar inseridas na topografia, né? Essa é a grande questão. Nós temos aqui, por exemplo, vou tirar algumas informações aqui. Essa área em azul é uma área que tem um que a gente chama de banhado, né? É um lago ali que tem uma água acumulada. Então o pessoal fez o levantamento topográfico dessa região e determinou aonde está a água no nosso projeto. Então imagina, né? Você vai fazer um projeto de infraestrutura aqui para colocar um hospital, um loteamento, o que for, você precisa das informações do terreno. E essas informações estão aqui apresentadas nessa topografia, né? Então, por exemplo, uma área de mata, tá vendo? Uma área que tem floresta, uma área com bastante vegetação, ela está representada a partir desta delimitação aqui. Então, todas essas informações são obtidas no campo através do levantamento topográfico. Outra coisa bem interessante são essas linhas aqui em vermelho, ó. Nós vamos falar um pouquinho sobre ela depois na nossa aula de terraplenagem. Isso é o que nós chamamos de talude, que são aquelas áreas inclinadas, né? Quando a gente passa nas estradas, a gente vê bastante talude, aquelas áreas inclinadas, que é quando a gente tem um ponto que é mais alto do que o outro e forma uma área inclinada. Se você já tiver uma topografia, uma área de talude existente no terreno, isso precisa aparecer na topografia. Está aqui, né? Ó. Está aqui demonstrado na topografia. Então, o que a gente precisa ter em mente? Todas as características físicas do seu terreno precisam de alguma forma sair lá do campo e vir parar na tela do seu software, na tela do seu AutoCAD, seu Civil 3D, o que for. E é através do levantamento planimétrico que isso vai acontecer, né? Outra coisa importante, eu vou explicar um pouquinho, depois eu vou falar um pouco mais sobre isso, são essas linhas aqui, ó. Esse montão de linha, que isso que assusta mais, né? Quando você vê esse monte de linha, fala, nossa, o que é isso? Isso aqui é o que nós chamamos de curva de nível, tá? Curva de nível nada mais é, muito simples de entender. É uma linha que representa que todos os pontos ao longo desta linha estão na mesma cota, estão na mesma altura. Imagina que você está olhando isso de cima. Se você andasse por cima desta linha que eu acabei de selecionar, você não iria nem subir e nem descer. Essa linha representa para nós o mesmo nível. Então, se a gente vê aqui, ó, está escrito 695. Então, toda essa linha, ao longo desta linha, nós estamos na cota 695, na altura 695. Ah, Gustavo, e nessa linha de baixo, nessa aqui?
nós já não estamos na mesma linha, estamos numa linha mais baixa. Se eu der uma leitura aqui, ó, cota 694, então nós descemos 1 metro. Então assim é uma forma que foi escolhida para a gente poder representar em planta elementos que estão em 3D, que estão em 3 dimensões. Depois, quando nós tivermos a aula de Civil 3D, você vai perceber que isso, quando a gente vai para o 3D, né, para o Civil 3D, isso fica muito mais fácil de você visualizar. E aqui eu tenho alguns outros exemplos de levantamentos topográficos que eu vou mostrar para vocês. É bem similar, né? Tá vendo, ó? A gente sempre tem o mesmo jeitão. Nós temos os pontos de levantamento, que representam as cotas para nós. Nós temos as linhas de curva de nível, que representam o quê? Todos os pontos que estão na mesma cota. É isso que a gente não pode esquecer, tá? Então, qual que é a conclusão, né? Quanto mais curvas de nível eu tiver, esse terreno vai ser o quê? Mais inclinado. Conseguem entender isso? Se eu tenho diversas curvas de nível, significa que eu estou tendo diversas variações de nível. Lembre-se, cada curva de nível representa uma cota única, tá? Todo mundo que está em cima daquela curva de nível está na mesma altura. Imagina que você pegou uma área plana. Quantas curvas de nível vão passar numa área plana? Nenhuma. Conseguem visualizar? Um campo de futebol, uma quadra poliesportiva, que ela é totalmente plana. Quantas curvas de nível vão passar no interior delas? Nenhuma, porque você não tem desnível de cota de um lado para o outro, né? Agora, num terreno, se você pegar o Pão de Açúcar, se você pegar qualquer outro terreno, Monte Everest, vai ter um montão de curva de nível. Então, estas informações relativas ao terreno, elas são extremamente importantes para a gente poder fazer os nossos cálculos, né? A gente vai falar sobre isso depois. Aqui, olha só que interessante, temos aqui uma planta de topografia do jeito que ela provavelmente seria entregue ao cliente, né? Tem várias informações aqui, olha só, que é o que nós chamamos de legenda. Para você, se você vê uma informação na planta, você está visualizando aquele desenho, você precisa saber o que ele quer dizer. Por exemplo, essa mancha em azul é uma lagoa ou uma represa. Tem até um erro de português aqui, né? Ó, represa. Então, se você vê no desenho aquela mancha em azul, por exemplo, essa mancha em azul, você recebeu essa topografia, você vê uma mancha azul. O que é isso? Você precisa ir verificar na legenda. Ó, é uma lagoa, né? Então, essa linha azul com pontinhos, o que é? É uma canaleta. Então, tudo que a gente faz no levantamento topográfico, nós temos que ter uma legenda explicando o que tem ali dentro, né? Se a gente entrar aqui nesse desenho, deixa eu tirar algumas informações aqui. Olha lá, as informações novamente da mesma forma que nos outros desenhos que eu te mostrei, né? Nós temos as cotas, ó, que são esses pontos. Nós temos as curvas de nível, que são o que, pessoal? As linhas que representam que todos os pontos estão na mesma cota. E nós temos as demais informações. Aí temos as divisas, né? Temos a malha de coordenadas. A gente vai falar um pouquinho sobre coordenadas depois também, quando a gente estiver falando na nossa aula de geometria, que é a nossa próxima. Então, para vocês concluírem aqui com o nosso objetivo principal dessa aula, né? É entender o que é topografia. Deixa eu só mudar aqui a minha tela. O mais importante, então, da nossa aula é você entender o que é topografia e entender a importância disso para um projeto de infraestrutura. Jamais faça um projeto de infraestrutura sem uma topografia bem feita, tá, pessoal? Porque independente do tipo de topografia que você vai utilizar, você precisa ter esse material para poder fazer o seu projeto de infraestrutura, tá bom? Dá uma olhadinha no nosso e-book aí depois para você poder compreender um pouco mais desse conceito de topografia. Qualquer dúvida que você tiver, deixa aí pra gente, o nosso suporte vai ter o maior prazer aí em te responder, tentar te ajudar para tentar tirar suas dúvidas relativas à topografia. Legal? Espero que tenha entendido o que é topografia, qual que é o objetivo, e a partir de hoje, quando alguém falar para você, um desenho de topografia, você já está sabendo o que é, beleza? Então a gente se vê na próxima aula. Um grande abraço.